Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje voltaremos ao estudo dos tipos de sujeito. Por quê? Porque é um assunto que as pessoas têm dificuldades, perguntam. Hoje, nesta aula, eu quero tirar dúvidas, eu quero que você participe, eu quero que você entenda, eu quero que você siga o raciocínio e se você tiver dúvidas, pergunte, deixe, pessoal, perguntas aqui que eu responderei a todos. Então, vamos ver sobre o que é sujeito, o que é predicado, os tipos de sujeitos. Vamos ver? Tipos de sujeito. Aprenda a classificá-los. Então, veremos aqui o que é sujeito. Aí eu pergunto a você, pessoal, o que é o sujeito? Às vezes você ouviu muito que o sujeito é aquele que pratica ação. Está certo? Será que está correto? O sujeito é aquele que pratica ação, mas não é só isso. Ele pode praticar, ele pode sofrer e outras situações também. Então, vamos achar uma resposta mais objetiva, mais clara, mais contundente, que responda realmente o sujeito em todos os sentidos. Então, vejamos aqui. Sujeito é aquele sobre o qual, dentro de uma oração é a frase que tenha verbo, se declara algo. Então, toda vez que se declarar algo sobre alguém, sobre alguma coisa, eu estou falando do sujeito. Se o sujeito é aquele sobre o qual se declara algo, o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, aí o que se declara sobre o sujeito é o predicado. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil, para que você possa entender. Vejamos. O Homero, esse que vos falo, grava aulas e posta no YouTube terças e quintas-feiras. Para que você ache o sujeito, você sempre tem que achar, primeiramente, o verbo. Tudo vai começar pelo verbo. Então vejamos aqui. O que é verbo nesta oração? Ou neste período, ok? Vejamos aqui. O que dá para eu conjugar? É o verbo gravar, que aqui está grava. Então, eu pergunto ao verbo. Quem grava aulas e posta no YouTube terças e quintas-feiras, quem que grava a aula? Alguém vai dizer aí, Homero. Pessoal, é só Homero ou é o Homero? Porque se você disser Homero, você não acertou. Porque o sujeito não é só o Homero. É o Homero. Ok? Então, são duas palavras aqui. Agora, sobre quem estamos declarando algo nesta frase? Foi o que eu acabei de falar. Sobre quem que nós declaramos algo? Sobre o Homero. Então, não é só Homero. É sobre o Homero. Desta forma, esse é o sujeito. Então, como que eu posso fazer uma análise? Como que eu posso conceituar aqui? O que é o sujeito? Tudo aquilo que não é... Aliás, o que nós vimos. Sujeito é aquilo que se declara algo. Então, tudo que eu declarar algo é o sujeito. E agora, tudo aquilo que não é sujeito, olha que fácil, pessoal. Se você achar o sujeito, tudo que sobrar será o predicado. Então, tudo aquilo que não é sujeito é predicado. É tão óbvio, é tão fácil, que fica até redundante dizer. Mas é bem isso. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Assim, o predicado é. Então, analisando aquela frase, aquela oração que nós vimos, ó. Estava lá, o Homero grava aulas e posta no YouTube terças e quintas-feiras. Então, tirando o Homero, o que sobrou? Grava aulas e posta no YouTube terças e quintas-feiras.
Então, tudo isso aqui é o predicado. Aí, pessoal, nós temos que analisar também o núcleo. O que é o núcleo? Então, em qualquer sentido, quando você vai encontrar o núcleo, aqui você vai achar a palavra em que tudo vai girar em torno dessa palavra. Ou seja, a palavra mais importante. Vamos ver aqui. O que é núcleo do sujeito? Para entrarmos nos tipos de sujeito, é necessário que tenhamos conhecimento sobre o núcleo do sujeito. Então, olha o que eu escrevi. O núcleo é aquela palavra que possui maior importância, maior relevância, maior força dentro do sujeito. Então, se nós voltarmos ao exemplo que eu já dei aqui, então, voltando ao exemplo dado em que o sujeito era o Homero, qual você pensa ser o núcleo? Então, dessas duas palavrinhas, lógico que aqui está fácil, pessoal, porque eu estou começando de uma maneira mais simples para você entender. Claro que em um concurso, em um vestibular, não vai cair tão simples assim, mas para que você possa entender, eu coloquei bem simples aqui. Claro que do o, que é artigo, e Homero, que é um substantivo, qual que é a palavra mais importante? Eu coloquei, qual você pensa ser o núcleo? Obviamente, o núcleo é Homero, ok? Porque se eu tirasse a palavra Homero, não teria nem sentido se eu dissesse posta vídeo, ok. Então, assim, pense desta maneira. Quando você for procurar o sujeito, pense na palavra que, se você tirar do sujeito, não vai ter sentido nenhum aquela oração, aquela frase, aquele período. Porque o sujeito é a palavra, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Por exemplo, se eu dissesse assim, os meus queridos inscritos do canal estão assistindo. Então, se eu perguntar, aqui no caso é até uma locução verbal, se eu perguntar quem está assistindo, ou no caso, quem estão, né? Porque é mais de um. Quem estão assistindo? Tudo, pessoal. Os meus queridos inscritos do canal. Tudo isso é sujeito. Se eu perguntar, quem estão assistindo ao vídeo, por exemplo, você vai responder. O sujeito é os meus queridos inscritos do canal. Aí, para eu achar o sujeito, eu tenho que ver de todas estas palavras, qual é a palavra que todas se direcionam a ela. Então, inscritos. Porque os se direciona a inscritos, meus se direciona a inscritos, queridos se direciona a inscritos. Então, o núcleo do sujeito seria inscritos. Então, aqui, o núcleo, obviamente, é o Homero. Ok? Então, agora, vamos começar os tipos de sujeito. Então, eu coloquei os nomes dos sujeitos que há na nossa língua portuguesa e depois nós veremos caso a caso. Então, os nomes. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. O oculto, pessoal, há o nome também, sujeito inexistente não, é sujeito desinencial, ok? É o mesmo significado de sujeito oculto. E aí eu tenho sujeito indeterminado e há também o sujeito inexistente, ok? Então, simples, quando houver apenas um núcleo, por exemplo, o Homero posta aulas no canal, ok? Homero, porque é apenas o núcleo. Qual que é o núcleo? O Homero. Agora, se eu dissesse, o Homero e os seus amigos postam aulas no canal. Agora eu já teria dois núcleos. O núcleo seria o Homero, o outro núcleo seria e seus amigos. Já seria sujeito composto.
Sujeito oculto, eu posso dizer, aprendo a matéria. Não aparece. Porém, eu sei pela desinência do verbo que é sujeito oculto, porém eu sei que seria eu. Então, quando não aparece o sujeito, porém eu consigo identificar pela desinência do verbo, por isso que há também o nome sujeito desinencial ou sujeito elíptico, seria um sujeito oculto. Indeterminado eu não consigo determinar. Comenta-se muito das aulas do Homero. Quem comenta? Eu não sei. Posso dizer, fizeram as atividades hoje. Fizeram? Quem fez? Eu não consigo determinar também. Aí eu tenho um sujeito indeterminado. Mas nós veremos caso a caso. Então vamos ver hoje aqui sujeito simples. Trata-se do sujeito que possui somente um núcleo. Por que é simples? Possui apenas um núcleo. Então, o Homero posta aulas no canal. Sujeito simples. O Homero e seus amigos postam aulas no canal. Sujeito composto. Por quê? Porque o Homero é o núcleo, seus amigos vai ser outro, então já seria sujeito composto. Sujeito simples, olha o que eu disse aqui. É muito comum que muitos pensem que o sujeito simples é aquele composto por somente uma palavra. Não tem nada a ver, de ser apenas uma palavra. O sujeito simples é aquele em que há apenas um núcleo. Não quer dizer que há apenas uma palavra. Em nosso exemplo, que eu coloquei, o sujeito, o Homero, que eu coloquei lá, grava vídeos e posta no YouTube, aqui é um sujeito simples. Por quê? Eu estou falando do núcleo Homero. Se fosse como eu falei, o Homero e seus amigos, já não seria simples, seria sujeito composto. Então aqui, grava aulas e posta no YouTube, é simples, já que possui somente um núcleo, e o núcleo, que é a palavra mais importante, é Homero. Ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que todo vídeo que eu postar, você receberá. Muito obrigado e no próximo vídeo continuaremos sobre os tipos de sujeitos.